A evolução do cinema é uma jornada fascinante que reflete o progresso tecnológico, as mudanças culturais e o desenvolvimento da narrativa visual ao longo de mais de um século. Desde os primeiros filmes silenciosos até os blockbusters modernos repletos de efeitos visuais de ponta, o cinema tem se adaptado e evoluído, conquistando plateias e moldando a cultura popular. O cinema teve seu início com produções silenciosas e em preto e branco, que encantavam o público com seu charme visual e simplicidade. Como não havia áudio sincronizado, essas projeções eram acompanhadas por trilhas sonoras ao vivo, executadas por pianistas ou, em grandes produções, até por orquestras inteiras. Essa combinação entre imagem e música permitia que o público mergulhasse na experiência cinematográfica de maneira única e intensa, criando uma conexão sensorial com o filme. Entre os primeiros marcos dessa era, destaca-se a chegada do Trem na Estação, filme dos irmãos Lumière lançado em 1895. Com pouco mais de 40 segundos, a produção exibia a simples cena de um trem se aproximando da estação. Apesar da simplicidade, o filme causou grande impacto, ou algumas pessoas teriam ficado tão impressionadas que, segundo relatos, chegaram a sair correndo, temendo serem atropeladas ou pela locomotiva. Isso mostra como, mesmo sem efeitos especiais, o cinema já possuía o poder de surpreender e transportar o espectador. Outro nome importante dessa época foi o de Georges Méliès, um dos primeiros a explorar a magia do cinema. Em Viagem à Lua, de 1902, inspirado na literatura fantástica, Méliès conta a história de uma expedição lunar imaginária. O filme trouxe uma série de efeitos visuais inovadores, como sobreposições de imagens e cenários detalhados que davam um aspecto surreal e mágico à produção. Sua criatividade abriu as portas para um estilo mais lúdico e experimental no cinema, mostrando que ele podia ir além do realismo e se tornar uma ferramenta para a criação de mundos fantásticos. Como não havia diálogos, os cineastas dependiam fortemente das expressões faciais e da linguagem corporal dos atores para transmitir emoções e contar histórias. Esse estilo teatral, com gestos amplificados e intensos, era necessário para que o público compreendesse a narrativa e os sentimentos dos personagens. Por isso, muitos dos primeiros atores de cinema vieram do teatro, já que dominavam essa técnica de expressão visual. O cinema mudo, com sua simplicidade e limitações técnicas, estimulou uma fase altamente criativa. Ao depender exclusivamente das imagens e da música, os primeiros cineastas mostraram que o cinema não era apenas uma forma de registrar a realidade, mas também uma linguagem própria, capaz de emocionar e cativar o público. Com o lançamento de O Cantor de Jazz em 1927, o cinema fez uma transição revolucionária para a era do som, uma mudança que alterou profundamente a forma de contar histórias no cinema. Até então, os filmes eram essencialmente visuais, dependendo da expressão corporal dos atores, de intertítulos e das trilhas sonoras tocadas ao vivo nos cinemas para comunicar suas tramas e emoções. Com a sincronização de áudio e imagem, o cinema finalmente pôde incorporar diálogos, efeitos sonoros e trilhas musicais diretamente nas películas, criando uma experiência mais imersiva e natural para o público. A novidade trouxe ao cinema um novo nível de realismo e profundidade. Os diálogos permitiram uma construção mais detalhada e realista dos personagens e das relações entre eles, ampliando as possibilidades narrativas. Além disso, a trilha sonora integrada pôde ser utilizada para reforçar o clima das cenas, intensificando emoções e direcionando o público de forma mais eficaz. Essa transformação atraiu um público maior e mais diversificado, que agora experimentava um cinema onde a voz e o som adicionavam camadas significativas à narrativa. O som também alterou a dinâmica das estrelas do cinema. Durante o período mudo, a expressão visual era o foco principal, e os atores precisavam ser intensos e carismáticos na tela para se destacarem. Mas, na era sonora, a voz passou a ter um papel crucial. Astros e estrelas do cinema não se destacavam apenas pela presença visual, mas também pelo timbre, pela dicção e pela habilidade de interpretar emoções através da voz. Cantores, por exemplo, passaram a integrar o elenco de filmes musicais, uma nova vertente que se popularizou na época. Essa nova era deu início ao cinema falado e impulsionou a criação de produções mais sofisticadas, influenciando todos os aspectos da produção cinematográfica.
O uso do som transformou o cinema em uma forma de arte completa, que unia o poder da imagem ao impacto do áudio, inaugurando uma era de novas possibilidades para contar histórias de maneira mais rica e cativante. Nas décadas de 1940 e 1950, o cinema consolidou-se como uma das principais formas de entretenimento de massa, especialmente nos Estados Unidos, onde a era dourada de Hollywood atingiu seu ápice. Esse período foi marcado pela produção de filmes que se tornaram clássicos atemporais, como E o Vento Levou, 1939, e Casablanca, 1942, que encantaram o público com histórias emocionantes, cenários grandiosos e atuações marcantes. Um dos maiores avanços técnicos dessa época foi o desenvolvimento e popularização do Technicolor, uma técnica de coloração de filmes que trouxe uma nova dimensão visual ao cinema. Antes do Technicolor, a maioria dos filmes era feita em preto e branco, limitando a capacidade dos cineastas de explorar completamente o impacto das cores. Com essa inovação, o cinema tornou-se mais vibrante e visualmente envolvente, permitindo que as produções fossem ainda mais detalhadas e impactantes. As cores intensas e saturadas do Technicolor não só aumentaram a imersão nas histórias, como também criaram uma estética própria que ajudou a definir a identidade visual do cinema hollywoodiano dessa era. Esse período também marcou o auge dos grandes estúdios de cinema, como MGM, Paramount e Warner Bros., que dominavam toda a cadeia de produção e distribuição, desde a criação dos filmes até a exibição nos cinemas. Esses estúdios construíram verdadeiros impérios, investindo em produções luxuosas e em contratos exclusivos com atores e atrizes, que se tornaram grandes astros e estrelas. Assim, surgiram nomes icônicos como Humphrey Bogart, Audrey Hepburn e Marilyn Monroe, cuja popularidade transcendeu a tela e os transformou em símbolos culturais e de estilo. Essas estrelas representavam o glamour e o encanto de Hollywood, e suas performances em filmes memoráveis contribuíram para a criação de uma mitologia do cinema, onde cada lançamento era guardado como um evento cultural de grande importância. O público se sentia atraído por essas personalidades carismáticas, que eram vendidas pelos estúdios como ícones perfeitos, intensificando o fascínio pelo cinema e levando milhões de espectadores aos cinemas ao redor do mundo. A Era Dourada foi, portanto, um período de ouro não só pela qualidade dos filmes, mas também pela influência dos grandes estúdios e pela consolidação das estrelas como verdadeiras celebridades. Esses filmes e figuras deixaram um legado duradouro, definindo os padrões de produção, marketing e estética que, ainda hoje, influenciam a indústria cinematográfica. Nos anos 1960 e 1970, o cinema norte-americano passou por uma transformação profunda, dando início ao movimento conhecido como Nova Hollywood. Esse período surgiu em um contexto de grandes mudanças sociais e políticas nos Estados Unidos, como o movimento pelos direitos civis, os protestos contra a Guerra do Vietnã e a Revolução Cultural que questionava as normas tradicionais. Os cineastas dessa geração romperam com os padrões da Era Dourada, trazendo ao cinema uma abordagem mais pessoal, experimental e ousada, tanto na narrativa quanto na estética. A nova Hollywood foi marcada por cineastas jovens que tinham uma nova visão para o cinema e uma paixão pela inovação. Entre os principais nomes dessa era estão Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg e George Lucas, que desenvolveram filmes com histórias mais complexas e psicológicas. Exemplos notáveis são O Poderoso Chefão, 1972, de Coppola, e Taxi Driver, 1976, de Scorsese, que exploraram questões profundas, como crime, corrupção, alienação e violência urbana. Essas produções trouxeram uma nova profundidade emocional e social para o cinema, abordando temas que refletiam as tensões e angústias do período. Além das temáticas inovadoras, os cineastas da nova Hollywood experimentaram novas técnicas de filmagem e efeitos especiais para contar suas histórias de forma mais impactante e visual. Steven Spielberg, por exemplo, revolucionou o cinema com Tubarão, 1975, o primeiro blockbuster de verão, e George Lucas levou os efeitos visuais a um novo patamar com Star Wars, 1977, que combinava modelos miniatura, maquetes e efeitos especiais inéditos para criar um universo fantástico que encantou gerações. Esses diretores passaram a adotar também uma estética mais crua e realista, com cenas externas, iluminação natural e cortes rápidos, inspirados pelo cinema europeu da época.
Outro elemento importante foi a mudança na maneira como os filmes eram produzidos e financiados. Ao contrário do sistema rígido dos grandes estúdios da Era Dourada, os diretores da nova Hollywood tinham mais liberdade artística e controle criativo sobre suas produções. Isso permitiu que explorassem temas controversos e experimentassem formas narrativas não convencionais, como o uso de anti-heróis e finais ambíguos, que desafiavam as expectativas do público. A nova Hollywood foi, assim, um período de renovação que redefiniu os limites do cinema e abriu caminho para a criação dos primeiros blockbusters, ao mesmo tempo em que mantinha o espírito autoral e crítico. Esse movimento moldou o cinema moderno, inspirando novas gerações de cineastas e consolidando um modelo de produção que equilibra o apelo de massas com a inovação e o toque pessoal. Com o lançamento de Tubarão, 1975, dirigido por Steven Spielberg, e Star Wars, 1977, criado por George Lucas, o cinema entrou na era dos blockbusters, marcada por filmes de grande orçamento, efeitos visuais inovadores e um apelo massivo. Essas produções revolucionaram o conceito de entretenimento cinematográfico, tornando o cinema um evento de escala global. Esses filmes não só atraíram multidões, mas também inauguraram o conceito de lançamento em grande escala, com ampla divulgação e exibições simultâneas em vários países. Tubarão, por exemplo, foi o primeiro filme a alcançar o status de blockbuster de verão, criando uma tradição de lançamentos de alto orçamento que atraem público durante o período de férias. Star Wars também desempenhou um papel crucial na popularização dos blockbusters, não só por seu sucesso de bilheteria, mas também pela criação de um universo cinematográfico completo, que incluía uma série de produtos derivados como brinquedos, livros e roupas. Esse modelo de franquia influenciou profundamente a indústria cinematográfica, que passou a investir em séries de filmes e produtos associados, ampliando o impacto de cada lançamento e criando verdadeiros fenômenos culturais. Nos anos 1990, a revolução tecnológica acelerou ainda mais essa tendência com o avanço da computação gráfica, CGI. O filme Jurassic Park, de 1993, dirigido por Spielberg, tornou-se um marco no uso de efeitos visuais digitais, trazendo dinossauros para a tela de forma realista e impressionante. Jurassic Park demonstrou o poder do CGI para criar criaturas e cenários que antes seriam impossíveis de representar com tamanha precisão, marcando o início de uma era em que os efeitos visuais digitais se tornariam um elemento essencial no cinema de grande orçamento. A partir de então, a tecnologia permitiu que diretores fossem cada vez mais ambiciosos em suas visões, criando mundos fantásticos e cenas de ação espetaculares que desafiavam as leis da física. A evolução dos blockbusters nos anos 1990 e início dos anos 2000 consolidou o modelo de produções multimilionárias com uma forte ênfase nos efeitos visuais e sonoros. Filmes como O Exterminador do Futuro 2, de 1991, Independence Day, de 1996, e Matrix, de 1999, levaram os efeitos visuais a novos patamares, experimentando com CGI, motion capture e outras tecnologias para criar experiências imersivas e repletas de ação. Esse período também reforçou o modelo de lançamento mundial simultâneo, com campanhas de marketing massivas e orçamentos que podiam alcançar centenas de milhões de dólares. O cinema passou a competir não só com outras formas de entretenimento, mas também consigo mesmo, em uma corrida para criar experiências visuais e sonoras mais intensas e impactantes, capazes de atrair milhões de espectadores globalmente. Combinando tecnologia de ponta, orçamentos ambiciosos e narrativa acessível, os blockbusters modernos se tornaram a principal atração das salas de cinema e transformaram o próprio conceito de filme, elevando o entretenimento cinematográfico a um nível global e colocando os efeitos especiais no centro do cinema contemporâneo. No século XXI, o cinema foi amplamente transformado pela tecnologia digital, que revolucionou todos os aspectos da produção, distribuição e experiência cinematográfica. Os efeitos especiais tornaram-se ainda mais sofisticados e realistas, graças ao avanço das tecnologias de computação gráfica, CGI, e ao uso extensivo de ferramentas digitais para criar mundos e personagens de alta complexidade. A tecnologia de captura de movimento, por exemplo, permitiu a criação de figuras virtuais hiperrealistas que interagem de maneira convincente com atores e cenários reais, como em Avatar 2009, de James Cameron.
Esse filme foi um marco na indústria, estabelecendo novos padrões para a integração de computação gráfica e captura de movimento, e demonstrando o potencial do 3D para criar uma imersão visual sem precedentes. A popularização do 3D e do IMAX também contribuiu para transformar a experiência do cinema no século XXI. O 3D ganhou impulso com lançamentos como Avatar, que se destacou pela profundidade e imersão que proporcionava ao público. Já o formato IMAX, com suas telas gigantes e som de alta qualidade, tornou-se uma das principais escolhas para blockbusters, oferecendo uma experiência cinematográfica mais imersiva e envolvente. A combinação dessas tecnologias elevou a qualidade visual e sonora das produções, redefinindo o entretenimento cinematográfico. Outra grande transformação foi a ascensão das plataformas de streaming, que mudou radicalmente como o público consome filmes. Com serviços como Netflix, Amazon Prime Video e Disney+, os filmes passaram a estar ao alcance do espectador em qualquer lugar e a qualquer momento. O streaming não apenas alterou o acesso ao cinema, mas também desafiou o modelo tradicional de lançamento nas salas, com muitos filmes agora sendo lançados diretamente nas plataformas digitais. Essa mudança possibilitou a produção de uma grande diversidade de conteúdos, incluindo filmes independentes e produções internacionais que antes poderiam não alcançar um público global. A pandemia de Covid-19, por exemplo, acelerou a transição para o streaming, consolidando essa forma de distribuição como uma das mais influentes do século. Além disso, o cinema contemporâneo é cada vez mais moldado pela interatividade e pela experimentação de novas tecnologias, como realidade aumentada (AR) e realidade virtual (VR), que visam expandir os limites da experiência audiovisual. Algumas produções experimentais utilizam essas tecnologias para criar narrativas imersivas onde o espectador pode interagir diretamente com a história, indicando uma possível direção futura para o cinema. Essas inovações tecnológicas do século XXI continuam a transformar a narrativa visual, permitindo que o cinema explore histórias mais ambiciosas e crie mundos que desafiam as barreiras da imaginação. Hoje, o cinema não é mais apenas uma experiência de assistir a um filme, mas uma jornada imersiva e personalizada que reflete a convergência entre tecnologia e arte, ampliando constantemente as possibilidades do que é possível criar e experienciar na tela. A evolução do cinema reflete uma busca constante por inovação, emoção e conexão com o público. Do cinema mudo aos filmes repletos de efeitos especiais modernos, o cinema continua a se reinventar e a encontrar novas maneiras de contar histórias que emocionam e encantam plateias ao redor do mundo.